Olá pessoal, boa noite. Entrando aqui para fazer uma transmissão ao vivo sobre entrevistas de emprego. Aguardar. Opa, a Beth já entrou. Só aguardar um pouquinho para convidar ela. Magda, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário. E aí eu já chamo a Beth. Ainda não estou muito craque nesse. Onde é que fixa aqui? Bom, depois eu vejo como é que fixa. Oi, eu acho que eu tô no Opa, lugar. boa noite. Boa noite, tô na parede. Oi, boa noite. Como é que é Tá aquele. bom meu som? Tá excelente. Que Tá nem bom? aquele Então tá. nosso humorista gaúcho, né? Que eu amo, amo, que de Cachoeirinha, o índio bem, que ele fala: Oi, tudo. Então, boa Então, noite. É, então estamos começando agora esse bate-papo, né? Então dá uma esperada para o pessoal entrar. É um isso. bate-papo do Bibliovagas com a psicóloga Elizabeth Bukowski. Então a gente vai Lucas. bater um papo agora sobre entrevista de emprego, né? Dar dicas, né? E se o pessoal Isso. tiver alguma pergunta aí, pode deixar nos Pode comentários que a gente perguntar que a pretende gente. ir respondendo. E primeiro de tudo, vou deixar a Beth para fazer a apresentação, né? O pessoal que é aqui Bom, do canal mais ou menos já me conhece, então um espaço para a e- Elizabeth se apresentar. então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Nelson e à Bíblia Vargas por ter me convidado. Eu, assim, é meio engraçado, porque se eu falar quantos anos eu tenho de psicologia, vai detonar a minha idade. Mas eu não tenho problema nenhum, né? Então, assim, eu tenho 32 anos de psicologia e uma carreira bem legal, que a gente conhece muito, e por esse tempo passou muitas pessoas para mim ajudar. A gente ajudou muitas pessoas a falarem, entrarem no mercado de trabalho. E uma das coisas importantes é este momento que o Nelson convidou, o momento da entrevista. Porque o momento da entrevista, ele está alterado. Ele não é um momento normal. Ele é um momento, cada um sente de um jeito, mas digamos assim, no geral, é um momento tenso, né? Um momento que você se sente julgado, que você vai vender, né? O vender, o conceito que a gente tem, vender o produto é ele mesmo. E ali, aqueles olhos daquele entrevistador ali, aquelas questões que ele vai fazer, tu não sabe e tu fica num estado alterado. E esse estado alterado, ele pode ter repercussão na vaga, na aceitação da vaga ou não. Então, por isso, neste momento, é interessante tu começar não só no dia, e sim antes, uma preparação, né? Uma preparação já da noite anterior, do dia anterior, né? Começar a baixar essa ansiedade. Que a gente diz que é ansiedade, mas é uma coisa que a gente tem, né? É uma das ferramentas que a gente tem, a ansiedade, mas ela tem que estar equilibrada. Então, essa ansiedade, ela pode ser, começa a ser trabalhada na noite anterior. A mesma coisa acontece quando as pessoas vão fazer vestibular. Então,
a dica é muito parecida, né? O que tu faz quando tá vestibular? Mesma coisa, tu vai, ali é também o momento tenso que tu quer colocar todos os teus critérios e tu quer passar naquilo ali, tu quer o emprego também. Então, na noite anterior, no dia anterior, a gente sabe que a gente tem que fazer o quê? Se alguém já escutou, a higiene do sono. A higiene que funcionaria do mesmo jeito da ansiedade. O que é? Não comer coisas e não tomar coisas, né, tipo chocolate, álcool, né, muito café, né? Ao contrário, né? Toma um chazinho de Marcela, que eu sempre falo, né? Que o Marcelo ele tranquiliza. Marcelo se dá para o nenê dormir, né? Então ele tranquiliza, ele deixa, né, a pessoa mais relaxada e com isso ela vai ter uma noite boa de sono, que vai acordar no outro dia mais tranquilo do que se ele não fizesse isso. Então começa já na saída de casa. E aí uma das perguntas que o Nelson fez, né, é como se comportar, né, na entrevista de emprego. Esse comportamento, ele não pode ser um comportamento atuante, né? Ele tem que ser um comportamento muito parecido com aquilo que tu vai desempenhar dentro da empresa. Claro que nem eu disse que ele está alterado, tu está tenso ali, mas ele tem, digamos assim, parâmetros para você se pegar e se manter pelo menos num nível de controle da tua ansiedade. Ou seja, você vai, assim como, sempre pensando assim como ele vai te fazer perguntas, tu também pode fazer perguntas para ele. E uma coisa muito importante, assim como ele pode te aceitar, você também pode aceitar ou não trabalhar naquela empresa. Não é só de um lado, é uma negociação. Eu estou vendendo o meu trabalho e eu estou entrando na empresa naquele momento, o primeiro contato com aquele entrevistador, com aquela sala, com os outros. E eu posso não gostar. Ele pode me oferecer, que nem muito acontece, para trabalhar das 2 da manhã às 6 da manhã. Então, assim, eu posso não aceitar. Então, não é só um julgamento, é uma negociação. E negociação é dos dois lados, né? Então, tem que ser bom para os dois lados. Então, a dica é essa. Pense que você também pode dizer não. Deixa eu dar o meu oi aqui para o pessoal que vai entrando aqui, né? A Renata Guedes, a Ana, a Nanda, Salete Victor, o pessoal que vai entrando aqui. Então, hoje eu convidei a minha amiga psicóloga Elizabeth Bukowski, teu nome e sobrenome é difícil, falar sobre entrevista de emprego, né? E uma curiosidade que eu tenho desse processo é as várias formas que tem de seleção, né? Tem aquele teste inscrito, tem entrevista, tem aquela dinâmica de grupo, né? E assim, eu sei que tu tem muita experiência nessa parte de RH e de seleção, né? E como que tu decide, como que vocês decidem essa dinâmica, né? É pela quantidade de candidatos, é pelo perfil da vaga? Como é que vocês selecionam esse processo de entrevista, né? Eu sei assim, porque eu já passei também, eu tenho bastante tempo de experiência na vaga, eu já passei por diferentes processos de seleção, né? Então, às vezes, a gente vê que o psicólogo é aquele que fica só quietinho, só observando, anotando. Às vezes, o psicólogo faz a dinâmica, faz aquela dinâmica do balão. Tem várias formas, né? Tem muito, Mas eu queria entender como é que vocês definem o perfil da vaga, o perfil do candidato, como é que você define essas dinâmicas? Não, é o perfil da vaga, né? Assim, quando a empresa pede para a gente uma vaga e ela passa o perfil, né? Ela passa o que ela quer daquela vaga e a gente vai investigar mais, então, o que aquela função desempenha entre o que o empresário quer e o que ele precisa, às vezes tem uma diferença, né? E aí a partir desse perfil que a gente monta, então, a gente vai buscar as ferramentas, né? Que isso são ferramentas. Então, assim, por exemplo, se é um perfil de liderança, as ferramentas são mais e diversificadas, né? Dependendo se é uma liderança que tem um grupo grande para liderar, uma liderança mais, né,
a nível de direção, mais ainda. Então, a gente tem que fazer, porque se ele, digamos, tu vai pegar 20 candidatos, tu vai ter que afunilar isso para sair um. Né? Então, tu vai começando a fazer as ferramentas, aplicando, daí tem dinâmicas, e tem muitas dinâmicas, né? Várias dinâmicas, e tem os testes também, e tem muita entrevista. A entrevista, às vezes, até mais de uma, porque tem entrevista direcionada, ou seja, com perguntas específicas em cima daquela vaga. Né? Não é só você, uma entrevista de perguntar e o histórico, e sim, perguntas, digamos assim, estratégicas, né? Que ele vai responder e com isso ele já vai dar uma ideia para nós, profissionais, de como ele vai se comportar lá. Por exemplo, assim, tem uma pergunta ou um quesito, né, que o empresário pede. Ele precisa saber trabalhar sob pressão. Este é um quesito que a gente tem que avaliar muito, porque ele pode dizer que sim numa entrevista, mas até ele pode entender diferente. Né? Então, tu vai fazer uma testagem para ver se realmente, até que ponto ele consegue trabalhar sob pressão, porque isso é um dos quesitos principais, digamos assim, que o empresário pediu. E a dinâmica, então, porque quando a gente pega uma vaga, a gente conhece a dinâmica da empresa, o funcionamento, o sistema da empresa, né? E aquele fluxograma, ou seja, como que encaminha, como que o trabalho dentro da empresa chega no seu final, né? Começa onde, vai para onde, quanto tempo demora. Então, cada posto desse tem um funcionário. E cada posto ele tem o desempenho que, se um falhar, não chega no final, o resultado final. Então, tu precisa estudar o grupo. E, a partir desse grupo, inserir alguém que dê continuidade, porque não pode ser que tranque ele no meio. Então, ele tem que dar continuidade na filosofia da empresa. Então, assim, tem muita ferramenta, muita ferramenta que a gente, e umas coisas muito modernas, né? Que a gente vai de acordo. E se, digamos assim, ainda não conseguir aí ter uma dúvida, a gente pega mais ferramenta, faz mais, né? Mais trabalho. É uma bateria que a gente chama. E qual que é a melhor resposta daquelas perguntas padrões, né? Qual o teu maior defeito? Eu sou muito perfeccionista. Qual é a tua melhor qualidade, maior qualidade? Eu sou simpático, sou comunicativo. Perguntas padrões, respostas padrões ou tem que ser criativo? Não, tem que ser transparente. Nem criativo, porque criativo dá a ideia de que vai inventar. Né? Padrões não vai funcionar. Ele vai responder aquilo que ele pensa sobre aquela pergunta. Né? Eu acho que eu sou bom em matemática. Matemática não é o meu forte. Né? Eu sou mais o texto. Né? Digamos, eu não gosto de pressão, não gosto de trabalhar sob pressão, não gosto de trabalhar com alguém me cobrando o tempo todo. Então, tem que responder aquilo que tu pensou na hora, que é aquilo que tu está acostumado a fazer. Né? Qualquer coisa de criatividade, tu não vai sustentar depois. Né? A criatividade deixa lá para quando surgir a tarefa, né? Mas no momento tu vai responder aquilo assim. A gente sabe, não dá para te dizer assim, eu sou maravilhosa, perfeita, eu faço tudo isso. A gente sabe que nós somos seres humanos, que um dia tu é maravilhoso, outro dia tu erra na mesma coisa. Né? São falhas, e essa falha faz a gente crescer. Isso dá o nosso, digamos assim, o nosso ponto especial. Então, fica tranquilo, responda aquilo que o teu coração mandar ali na hora. Sabe? Responda, seja transparente, não invente nada, não coloque coisas que você não é. Fale, porque ele vai ver que no conjunto você é adequado para aquela vaga ou não. Não vai ser isso que vai mudar. Uma coisa, estou aproveitando para tirar minhas dúvidas, né? O pessoal que aqui está assistindo, o pessoal que está assistindo aí, quiser fazer alguma pergunta para a Beth, pode colocar nos comentários aqui, que a Beth vai ter todo o prazer possível para responder. Claro. Uma coisa que eu sempre fico pensando quando tem aquelas dinâmicas de grupos, né?
Aham. Se a pessoa deve ser sempre a primeira a responder, sempre a mais agitada do grupo, ou deve ser mais contida, né? Porque eu sou o cara falante, né? Então eu me lembro assim que nas dinâmicas eu sempre Ah. tinha que me controlar, que a minha tendência era sempre ser o primeiro a responder, o primeiro a falar. E aí eu, sei lá, às vezes eu ficava intimidado, será que eu não estava sendo demais, né? Qual que é a medida certa disso? É ser o mais participativo, dar espaço para os outros? Fica É, difícil a para mim, né, decidir comunicação. qual que é o... Não, Nelson, não existe um ideal, porque as empresas são diferentes, mas existe, digamos assim, aquilo que tu acha adequado dentro da comunicação, né? Como você mesmo disse, eu respondi primeiro. Mas eu acho que depende da pergunta e depende do grupo que tu estás ali. Se tu tem a resposta, claro que tu tem que dar a resposta. Com certeza tu tem que dar a resposta. Né? Então, assim, não tem por que você ficar se medindo. Você vai responder assim. Porque quando o empresário vai te mandar fazer o trabalho, seja qual for o trabalho lá, tu não vai ficar esperando que o colega responda. Tu vai lá e vai fazer. E ele vai gostar disso. Então, assim, tem que ser espontâneo, sim. A lógica veio, a pergunta, tu sabe a resposta? Tu responde. Não tem problema. E não tem nada demais, eu acho que é o contrário. É elogio que respondeu antes. Né? Porque. É que, é que o Fale. que acontece, né, é que como a minha profissão, eu sou bibliotecário, né, a maioria das colegas são mulheres. E aí aparece que eu estou querendo dominar, sabe? Coisa do machismo, que sempre quer responder primeiro, quer sempre impor a opinião, entende? Então eu noto que às vezes passa uma mensagem errada, né? Não, mas. Não do proativo, mas do cara agressivo, machista, que quer dominar a dinâmica da sala, né? Então, Nelson, quando a gente vai disputar uma vaga de empresa, independe se nós somos mulheres, homens ou o que a gente. Isso independe. E o que está ali é um posto que não está dizendo que tem que ser masculino ou feminino. Então, isso já ele está eliminado. Tu vai responder sim, né? À medida que tu tem o teu raciocínio que tu vai responder. Então, não tem que pensar no que os outros vão pensar. Tu está disputando uma vaga. Tu está concorrendo uma vaga, né? Tu imagina se tu vai numa concorrência ou, digamos assim, num vestibular, aí tu não vai responder, não. Isso independe, né? Não tem o quesito sexo, não tem o quesito a vaga porque o homem responde antes. Não, não é porque eu respondo. Tem muitas mulheres que também respondem antes, mas isso não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não está ligada. Está ligado sim ali o raciocínio, está ligado à rapidez de solução de problemas, que isso é fundamental, né? Porque o que o empresário quer? Que tu resolva os problemas. Seja o posto que tu tiver ali, tu é uma frente de solução de problemas. Porque senão não precisava, né? Hoje, carregar coisa, botar coisa é uma outra coisa, mas o posto que tu tá ali, tu começa sendo uma frente para receber o cliente ou para solucionar para ir para a próxima etapa. Então, independe. O que tu tem que colocar é a tua transparência, a tua dinamicidade, o teu raciocínio lógico e a tua certeza, ou seja, acertar na solução. Isso é o mais importante. Na época que a gente fazia, Nelson, não sei se tu é dessa época, que a gente fazia datilografia. Olha que eu sou antiga, né? Datilografia. O que eles diziam pra gente? Não importa tu bater o texto grande, tu pode bater médio, mas tem que estar certo. Tu não pode bater com um monte de erros, né? Então, assim, o importante é que tu acerte na solução do problema. Isso independe. O resto, eu acho que é uma disputa. É uma disputa, então vamos disputar para vencer. Não sei se eu respondi. Uma, uma outra curiosidade que eu tenho é o que o psicólogo entrega para a empresa. A empresa dá o perfil, descreve a necessidade da vaga, e o que tu diz? O Nelson é o melhor candidato. Dos três, o Nelson tem que dizer que eu sou melhor, tá? Por favor. Se eu for pegar uma dinâmica contigo, Nunca mais. mas como é que tu faz? Tu analisa, tu faz Sim. o perfil de cada um
E tu indica o melhor ou tu só Sim. dá as características, a decisão é da empresa? Não, a decisão é da empresa, sim. Mas assim, a gente faz a tabulação dos dados colhidos, né? Os dados colhidos na entrevista, nas testagens que a gente fez, nas dinâmicas, e a gente monta ali de tipo uma escala, né? Foi bem na entrevista, na dinâmica não foi muito bem, né? E no teste o score está dentro da média. E aí, com isso, tu monta um laudo, sabe? Tu monta, digamos assim, o candidato Nelson, dos 15 candidatos que nós entrevistamos, nós estamos, digamos assim, indicando 3. Em primeiro lugar, a gente tem, mas não é indicando o primeiro. Primeiro, nós temos 3 candidatos, 3 fortes candidatos para a sua vaga. Nelson tem essas e essas características, e essas e essas e essas. O João tem essas e essas, todas características voltadas para aquilo que ele quer. O fulano é forte em matemática, né? Essas características aqui, digamos, que seja um posto de recebimento de carga lá, passando caminhão, né? Esse aqui, ele é bom em anotar, ele é bom na dinâmica, ele é bom em raciocínio rápido, em solução de problemas, né? Mas ele, digamos assim, tem alguma dificuldade em tal área. Tu vai dar os 3 primeiros, a gente, 3 a 5, a gente dá, e quem escolhe é ele. A gente só aponta, né, as características positivas, né, e talvez assim, esse é melhor em matemática, no raciocínio lógico, esse é melhor no texto. Aí ele vai decidir, ele que decide quem é. E o que reprova numa dinâmica de psicólogo? O que reprova que as pessoas têm que evitar fazer? Uma das coisas é o que tu falou, assim, um dos principais é o comportamento. A gente diz assim, ó, o funcionário ele entra para a empresa pelo currículo e ele sai pelo comportamento, né? Então o comportamento é fundamental. Então o comportamento quer dizer assim, já na entrevista o analisador ali, o entrevistador, ele já está prestando atenção. Ele presta atenção como você senta, como você fala, como você vem vestido, como você está ansioso, como você e nas perguntas que ele faz, quanto tempo tu demora para responder, sabe? Se tu tem muito conceito, preconceito, sabe? Na tua comunicação, se tu tem muita gíria, se tu tem, por exemplo, hoje a gente tem dificuldade na escrita, né? Se tu põe o que só e não bota o resto, né? Então tem assim coisas e vícios, né? Tu tem que ter tanto na escrita como na comunicação, padrão, né? A tua educação, né? Por exemplo, tu vai chegar com o cabelo despenteado, tu vai chegar com a barba feia, por fazer, né? Eu fiz hoje. A eu unha, fiz para a entrevista aqui, eu fiz. Ah, que bom. A unha, senão não ia fazer entrevista. A unha, né? A unha pronta, né? A unha arrumadinha, não quer dizer pintada nem nada, mas ela arrumada. A roupa, uma coisa importante, né? Importante assim, se tu vai, porque assim, o empresário ele tem uma ideia ou ele já sabe de como é o comportamento naquele posto e como que é a pessoa. Tem grandes empresas têm o uniforme, né? Digamos que tu vá lá e tu descobre que o uniforme da empresa é azul marinho com branco. Vai mais ou menos nessa cor, sabe? Vai mais ou menos. Para ele enxergar você no posto. É uma coisa, né, que a gente tem da visualização mental, isso é PNL, né? Vai mais ou menos daquele jeito que ele imagina, né? Tu vai imaginar assim, um segurança de portaria. Tu sabe como é que tá mais o padrão de vestir? Vai vestindo assim, sabe? Por exemplo, uma moça para recepção. Tá? Uma moça para recepção. Como é que é o padrão, digamos assim, isso é antigo, esse padrão, e continua hoje, né? Que a gente pode pegar assim, sem errar. As comissárias de bordo, as comissárias vai mais ou menos, cabelinho, né? Não que nem o meu aqui, mas pode, se for, né? Mais presinho, né? Se tem cabelão, né?
pouca maquiagem, né? De preferência, uma roupa sóbria, né? Não vai com jeans desbotado, com jeans rasgado, sabe? Com short, pelo amor de Deus, né? Com short numa entrevista, né? Vai formal, pode ir de jeans sim, mas aquele jeans azul marinho inteiro, né? Sem nada, bota uma camisinha, uma blusinha. Tudo depende do perfil da empresa, né? Eu vi esses tempos a entrevista do cara da Chili Bean, né? Aquele gosta do cara com piercing, com tatuagem, né? Não, mas aí é um perfil de empresa aí que é é totalmente... específico, né? Aí é específico, né? Mas então, se tu já tem ideia vai e olha na loja como é que é. Por exemplo, a gente vai olhar a loja aí, eu não sei, essa loja assim de tatuagem, né? Aí tu tem que ir mais ou menos naquele estilo. Se tu não tem tatuagem, não precisa mais. Tu vai no estilo mais despojado, né? Mas assim, quem que vai te receber primeiro? O entrevistador da agência? Se for da agência, tu vai formal. Se tu for direto na entrevista, lá nesse Chili Bean, lá na loja, já aí tu vai com outra roupa. Porque ele precisa te ver no posto. Já o cara da entrevista da agência, ele já não tem essa ideia. Ele tem outra ideia mais formal, pode ser mais despojado, mas não tão agressivo que nem se tu for na loja lá, né? Então, assim, sempre o parâmetro que tu vai fazer para não errar são as comissárias de bordo, são as comissárias, né, que tem aquele estilo padrão, e tu pode ver que todas as companhias são padrão, né? Vai também pensando que o comportamento dela, sem exceções, né? Mas o comportamento dela é receptivo, ela vem ali para te agradar, ela está à disposição, né? Então tudo isso ganha pontos na hora de ele escolher você ou não. O que tu perguntou assim, o que eliminaria, né? Eliminaria o desleixo, as gírias, né? A pessoa muito agitada, por isso assim, vai fazendo a higiene do sono antes, né? Basicamente isso já na entrevista, né? Uma das coisas, por exemplo, o currículo tem que estar, a gente sempre diz assim, ó, o currículo ele tem que dar detalhes da função que tu faz. Se tu vai fazer no operacional, tipo, tu vai trabalhar como auxiliar, né? Tu tem que colocar específico, porque às vezes assim, tem experiência no tal software, né? Digamos de logística, né? Que tem muita vaga de logística. E quase todo de logística tem um software que ele vai botar a placa do caminhão, parará ali. Se ele fala, experiência, né? Agora eu não sei nenhum de cor aqui. Experiência em tal software. Se tem mais uma, bota ali, né? Experiência. Porque ele vai dizer, esse aqui serve, pode chamar ele. E aí passa por cima de algumas coisas, porque tem experiência. Certo? Uhum. Eu vou reforçar aqui o pessoal que está assistindo, se tiver alguma pergunta aqui, aproveitar a Elizabeth. E agora que eu brinco com a Beth, que é o momento do jabá, né? É claro que a Beth é do Rio Grande do Sul e quem entra aqui é do Brasil todo, né? Mas a Beth pode falar, que eu sei que ela tem cursos virtuais, né? Tem produtos virtuais. Aí pode fazer a tua propaganda agora, Beth. Então, eu hoje estou, e já há algum tempo, sempre o básico, né? Eu sou psicóloga clínica, né? Hoje eu estou fazendo mais um pós-graduação em psicologia sistêmica. Então, eu trabalho muito com a parte das ancestralidades, né? Trabalho com genograma, que alguém deve saber aí, que é o estudo emocional, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né? O que isso influencia na tua vida hoje, o que tu fica repetindo, são coisas que não são tuas, que tu fica repetindo, né? E que atrapalham a tua vida e que tu não sabe e está fazendo isso. Então tem todo um trabalho clínico que a gente chama de ressignificação, que a gente faz, então aí usa toda a parte da PNL, da hipnose, né, para fazer essa reconstituição desse passado, que seja o que for que aconteceu lá e que a criança interpretou errada
hoje, né? E que isso está puxando a vida dele ou está travando a vida. Então a gente tem todo um trabalho na psicologia clínica, né? Para poder reorganizar isso, ressignificar, destravar ele e ele poder elaborar sua vida da melhor forma possível. Isso na área clínica, né? E também, então, eu tenho um outro canal que é Núcleo de Desenvolvimento da Mulher, que a gente fala mais de uma ferramenta que também se usa para a elaboração, que é o Círculo de Mulheres, né? Então, o Círculo de Mulheres é uma ferramenta de união, né, das mulheres, e nessa ferramenta que é de união, a gente trabalha, então, a mesma coisa, a elaboração, a ressignificação, principalmente se trabalha a cura do feminino, que a gente diz, as dores do feminino, que tem todo a ver com a ancestralidade, com a parte, o histórico da mulher, a evolução da mulher, né? Tudo isso a gente traz impregnado na gente, a gente atua hoje sobre isso, né? E muitas vezes a gente faz coisas, né, que não sabe por que, repete, né? E às vezes um detalhe de você olhar, ver de quem você trouxe isso, o que é padrão, né, na tua história e na tua história pregressa, você solta e você, né, tem uma vida melhor, é mais feliz. Bom, então eu tenho assim, psicóloga Elizabeth Bucasco, se quiser me seguir, que é esse canal aqui, estou lá, tenho o meu trabalho, tenho o meu currículo lá. E meu site é psicólogaelizabethsó.com. E também lá no Núcleo de Desenvolvimento da Mulher, que também é Núcleo de Desenvolvimento da Mulher, @ Núcleo de Desenvolvimento da Mulher, que é outro canal aqui, que a gente vai fazer então a semana começando em outubro, né? Já estamos fazendo a propaganda lá. Em outubro a gente vai fazer então um preparativo, que a gente diz assim, né? Que são 3 aulas para você fazer o seu círculo de mulheres gratuitamente. Só tem que entrar no nosso grupo lá para receber os links e depois eu vou dar em PDF isso para vocês continuarem fazendo seu círculo de mulheres. Certo? Eu acho que é isso. Obrigada pelo aí o espaço, Nelson, né? E aí tu também Não, eu que agradeço. Mas tu tem curso Aproveitei também, né? para tirar minhas dúvidas, né? Mas... E aqui a gente tem mais um tempinho aqui para o pessoal que está online aí, se tiver alguma pergunta para a Beth, né? Isso. Que eu aproveitei e fiz todas as minhas perguntas aqui. Facilitadora ali, ó, tem uma Cléo que é lá do Mato Grosso. Muita gente entrou aqui, mas o pessoal mais assistiu do que perguntou, né? Sim. Acho que ficaram tímidos, não quiseram perguntar nada. Então. Mas assim, para emprego tem que lembrar sempre daquilo que eu falei bem no início lá. Não é só a empresa que está te escolhendo. Tu também tem o poder de escolha. Então, isso é equilibrado. Tá certo que tu precisa do emprego, tu quer aquela vaga, né? Mas também tu estás ali oferecendo o teu serviço, o teu trabalho, que vai e que tu está esperando um pagamento. Mas tu também pode não querer. Então, tu tem um lado equilibrado que não é só o julgamento, né? Que tu também pode, né, fazer pergunta para a empresa, perguntar como é que é a história. Eu sempre pergunto, gosto muito de saber da história da empresa, como cresceu aquela empresa, como nasceu aquela empresa, né? E nessa história que às vezes, dependendo do funcionário, não sabe muito, né? Mas é importante perguntar até para você mostrar para ele o teu interesse por essa empresa, né? Então, a gente antes de ir lá também tu pode pesquisar na internet, todo mundo faz isso, né? Pesquisa na internet, vê o histórico, vê a missão, vê o que a empresa faz, né? E chegando lá, tu já vai saber responder, né? Quantos funcionários, quantos, né? O que tu pode contribuir para continuar e melhorar essa empresa. Eu tenho mais 2 perguntas, se o público aí não tem pergunta, eu vou aproveitar e tirar minhas dúvidas. Tenho 2 perguntas. Certo. Uma que eu tenho curiosidade, que faz tempo que eu não faço esse processo de seleção, mas ainda continuo fazendo aquela de pedir de desenhar uma árvore, desenhar um homem. Isso ainda existe ou é de muitos anos atrás? Ele já está mais ultrapassado. Isso é uma ferramenta, tá?
Ele é importante porque a gente já decorou o resultado, a gente olha e já sabe. Mas tem outras ferramentas, digamos assim, mais específicas e com resultado mais fidedigno, digo assim, mais assertivo, né? Tem outras ferramentas mais fáceis, né? Mas assim, a gente usou muito essa ferramenta, muito, muito, muito. Hoje já não. Hoje quase todas as ferramentas são online também, né? Tu dá o link e tu vai lá e responde. Então, pouco é no presencial, né? Pouco é no papel tu vai escrever, né? Isso, antes a gente tinha que comprar as folhinhas lá, hoje já, a coisa já está mais dinâmica, né? Já tem software para a gente poder aplicar os testes. Então, digamos, evoluiu muito isso e tem coisas que têm melhores resultados, né? Mas era curioso, né? A árvore para um lado, a árvore para outro, a árvore caída, né? O cara na chuva, né? A casa, né? Então, a família, uma coisa importante, né? Qual a posição do pai e da mãe, a posição da esposa, a posição do filho. Então, tudo isso tem muito a ver. Fazer o chão no desenho, né? Eu não sou psicólogo, né? Mas vocês falam isso coisa que precisa ter o chão no sempre quando desenha, né? Não pode deixar no ar. Porque assim, todo o traço, né? Por exemplo, um traço muito forte, né? Também tem uma conotação, né? Que eu não vou dizer o quê, porque né, o conselho não deixa, mas assim, tem uma conotação forte, mas são todos detalhes assim. Mas não adianta eu saber o ideal, porque vai dar outra coisa lá e não é você, né? Porque a gente analisa e sai quase que nem um laudo de como você é, sai o teu mapa ali, né? Porque são anos e anos de estudo e de comprovação, né? Mas é um conjunto. Eu acho assim que o psicólogo, com a experiência que tem, consegue perceber quando o candidato veio perfeitinho, né? Todas as respostas decoradas, tudo bonitinho, tudo gabaritado, assim, né? Não, a gente na entrevista, eu sempre digo assim, a entrevista é fundamental, ela é a principal. Os testes que a gente faz é basicamente para comprovar a entrevista, sabe? Porque a entrevista tu consegue ver tudo, com a prática que tu tem, com a forma de olhar que tu tem, você consegue identificar, digamos, se aquele candidato tem aqueles, digamos, requisitos para aquela vaga, né? Porque tu vai conhecer a dinâmica da vaga, né? Então, a entrevista é fundamental. E às vezes, quando a gente fica na dúvida, a gente faz a testagem, faz outra entrevista no final, né? Para poder comprovar. Não, então é isso mesmo. Eu gosto muito de pedir o histórico da pessoa. Aí eu sempre digo assim, faz de conta que tu vai escrevendo um livro, né? O livro da história da tua vida. Então, tu tem que fazer o início, o meio, né? A entrada na escola, a entrada no segundo grau, né? Os namoradinhos, a função do dinheiro. É uma história, porque ali ele vai dizer o que ele promete com aquele percurso ali, né? É muito interessante. Mas isso é uma questão, né, de detalhes de cada psicólogo, né? Não sei. Pode perguntar mais, Nelson. Não, eu acho que era isso aqui. As minhas curiosidades eu já matei, né? Não vou pegar muito teu tempo. Só agradecer a tua disposição. Deixar aqui para o público, né? Para indicar seguir a Beth, né? A Beth é também aqui do Rio Grande do Sul, né? Ela tem consultório em Canoas, né? Com a cidade aqui do Canoas e em Nova Santa Rita, onde eu estou aqui nesse momento, em Nova Santa Rita aqui, que eu tenho lá no bairro Berto Sírio, em cima da lotérica, eu tenho meu consultório lá. E tem uma plaquinha lá, quem quiser, eu estou lá, os empresários também. E eu tenho, inclusive, uma colega, a Ângela, que ela faz testagem para altura, aquelas testagens NR, não sei o que, eu não entendo essa coisa, né? Que é uma coisa bem específica, ela tem que fazer um pós-graduação para fazer aqueles testes de altura, né? Se o candidato pode subir, se ele não pode, e isso é exigido pelo Ministério do Trabalho, né? E dá grande... Diz trabalho em altura? Ela faz essa testagem. Eu já estou reprovado, para mim nem precisa fazer o teste, que
Eu tenho pavor de altura. É, Que nem precisa fazer. eles trabalham suspenso nas torres, né? Então eles precisam dessa testagem, ver se eles têm condições ou não, porque é de resistência, né? E às vezes acham que sim, mas de repente não conseguem, né? E aí essa testagem, ela precisa ter o resultado, a empresa precisa fazer essa testagem para admitir esse funcionário. Senão ele pode ter alguma multa, alguma coisa assim, que não tem que ter esse registro. É por lei que tem que ter. Então a Ângela, minha colega, faz isso, a Ângela Borges, que é minha. Não sabia dessa, interessante. Isso é uma novidade para mim. Então, no meu. Eu vou botar. No meu perfil não tem isso, né? Mas assim, a Ângela tá lá comigo. É só quem quiser vai ali no meu perfil e me coloca que eu passo o contato. É no próprio lugar que ela recebe o empresário, ou ela vai até a empresa, né? Porque é bastante complicado, é uma testagem bem pesada, né? E com uma responsabilidade muito grande, tem que ser especialista nisso. Que nesse caso eu não sou especialista, eu faço recrutamento de seleção, eu sou mais de liderança, ela é específico desses perigos, né? Dessas coisas perigosas, tipo carga perigosa também, né? Tudo precisa. Mas é interessante, é só nos procurar que aqui em Nova Santa Rita tem muitas empresas e a gente está aqui, pode chamar que a gente vai. Aí teve um, não sei como é que chama, é um armazém da Amazon, foi para aí, né? Isso, a Uma Amazon grande está empresa foi aqui. para aí, né? Que contratou muita gente, né? Isso. A Eliana, obrigada, Eliana. Acho que já está me seguindo, muito obrigada. Que legal. Então, tem a Amazon aqui, e estão construindo. Eu sei que vai ser construído um grande, não sei se como é que chama, portal de logística aqui. Eu não sei como é que chama. Eu vi no jornal que eles estão É construindo para muito. contratar muita gente, né? Não, a gente passa aqui e é só aqueles pilares altíssimos, sabe? Para poder. Só estão botando o teto. Então, assim, grande, USB, parece, 3SB, o negócio do negócio aqui, que é um tipo um canteiro grande, que tem ali as empresas locam para se desenvolver, né? E tem assim, emprego tem. Quem quiser emprego pode vir para cá, que tem muita vaga aqui, muita vaga. Sabe? Pode vir que tem lugar para morar também, porque aqui é o paraíso, né? E tem vaga para trabalhar, né? A Beth morava em Canoas, que é a minha E, cidade, né? E se mudou para Nova Santa Rita, né? eu amo Santa Rita, eu amo, aqui é o paraíso. Né? E também agora, reclamavam muito de emprego, agora tem muitas empresas aqui. Né? Tem Mercado Livre também. Então, eu tenho assim. Essa parte de logística realmente com a internet, né? É. Esta internet que nos aproxima, né? Que nos Ah, permite estar aqui, ela criou muitas oportunidades, né? Nessa parte de logística, distribuição, né? sim, e aqui E Santa aí, Rita então, eu é um vou. polo de logística, né? É, para quem não conhece, né? Que não é da nossa região aqui, né? A Nova Santa Rita é uma cidade bem próxima a Porto Alegre, que é a nossa capital. Então, facilita muito, né? Tu montar um centro de logística onde a área do terreno é mais barata, tem É, grandes espaços, e tu muito tá espaço. próximo da capital, que é Mas praticamente 10 assim, o minutos pessoal está em Canoas e 15 em Porto que Alegre. tá nos assistindo de outras cidades, né? É tipo São Paulo e as cidades do ABC, ou Sim, Rio de Janeiro, Niterói, cidades próximas, assim, né? isso, É uma cidade que não é a capital, mas está ao lado da capital. claro, claro. Então, facilita muito para montar um centro de logística ali. Né? O custo de implantação é menor do que tu construir na capital, que é a área mais valorizada. E muito Então, emprego. só quero agradecer a Beth, a disponibilidade É, dela, deixar os últimos minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E se não tiver nenhuma pergunta, então agradecer e deixar a Beth aí então, fazer as palavras finais aí e agradecer, Beth, mais uma vez. então tá. Obrigada pela audiência e quem não sei se tu vai deixar gravada a live, Eu quem vou olhar ver se eu depois. não erro, né? Que às vezes eu erro aqui na hora. Tem que ir Então, ali e salvar, né? né? A hora que Isso, sai, tem que salvar salvar. ali isso. E assim, para que as pessoas olhem depois, entendam depois, né?
que podem olhar no outro horário, né? Então, assim, fundamental. O dia anterior da entrevista, recapitulando, o dia anterior da entrevista, durma bem, não se preocupe, saiba que você pode escolher também, não é um crivo, não é se não desse essa vaga vai dar outra, tem milhões de vagas, aqui em Santa Rita tem muita vaga, então assim, não se desespere por uma, né? A gente às vezes tem preferência, mas assim, vá pensando assim, ó, vai dar certo, se não der, eu tenho outras oportunidades também. Isso tranquiliza você, né? Toma um chazinho de Marcela, durma bem, acorde cedo, tome banho, bota uma roupa sóbria, né? Fechadinha, tudo, e vá, escute mais e entenda melhor a pergunta e depois também você pode fazer pergunta. Com certeza você vai encontrar o teu lugar e a melhor vaga para você. Obrigada a todos vocês. Eu estou aqui na Santa Rita, mas também trabalho em Canoas e estou aí nas redes à disposição. Tá bom, Nelson? Muito obrigada e muito obrigada a todos. Eu que agradeço aí, uma boa noite e muito obrigado, Beth. Um abraço. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até.